seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos resolver uma questão de geometria analítica no R3. Determinar a equação de um plano que é determinado por um ponto P que é dado, e uma reta que é a intersecção de outros dois planos. Então, nós vamos ter que trabalhar com a equação da reta, a equação paramétrica da reta, com a equação geral do plano, para poder encontrar essa equação pedida no exercício. Vamos ver o exercício como é? A equação geral do plano π, que contém o ponto P, 1, 2, 3, e a reta R determinada pela intersecção dos planos P1, x menos y mais 7 igual a 0, e P2, x mais y mais e igual a 0, é letra A, x menos 1 igual a 0, letra B, 2y mais e menos 7 igual a 0, letra C, y menos 2 igual a 0, letra D, x mais 3e menos 10 igual a 0, letra E, z menos 3 igual a 0. Vamos começar a resolução da questão representando esses dois planos. O plano P1, que é um plano que intercepta o plano P2. Então, vamos representar aqui um outro plano interceptando este, seria o nosso plano P2, de tal forma que a reta R é formada pela intersecção. Então, nós temos uma reta R, uma reta R aqui, formada pela intersecção desses dois planos. Lembre-se que a equação de uma reta no espaço tridimensional ela pode ser dada em termos paramétricos, o que facilita bastante os nossos cálculos. E nesse caso aqui, como nós temos as equações dos planos, P1 e P2, nós vamos achar a intersecção montando um sisteminha. A equação do plano P1 é x menos y mais 7 igual a 0. A equação do plano P2 é x mais y mais z igual a 0. E a partir daí nós vamos tentar achar uma equação paramétrica para a reta R em termos de t. Perceba de cara que o y desaparece da nossa continha. Se nós somarmos essas duas equações desses planos, nós vamos ter que 2x mais y menos y desaparecem. 2x mais 7 mais z é igual a 0. Eu consigo fazer o z em função da variável x. Isso é importante. Fazendo z em função de x, o z é igual a menos 2x menos 7. Perceba que na primeira equação, x menos y mais 7 igual a 0, eu consigo fazer o y em função de x, isolando o y. O nosso y é igual a x mais 7. Ou seja, se o z é função de x e o y também é função de x, eu posso fazer o x como o nosso parâmetro t. Então, se o x for igual a t, a nossa reta R vai ser uma reta que vai ter três equações paramétricas, x igual a t, o y igual a t mais 7 e o z igual a menos 2t menos 7. Com isso, eu descubro que a minha reta R ela tem um ponto, que define a sua posição no espaço tridimensional. Lembra que essas equações paramétricas elas têm um ponto no seu termo independente, e um vetor diretor, o vetor diretor da reta, que multiplica o seu parâmetro, no caso aqui o parâmetro é t. Então, o nosso ponto é o 0, já que o x é 0 mais t, 7, já que o y é 7 mais t, e menos 7, já que o z é menos 7 menos 2t. Então, nós temos um ponto que define a posição dessa reta no espaço. É o ponto Q, x igual a 0, y igual a 7 e z igual a menos 7. E também nós temos um vetor diretor dessa reta, que é o vetor, Lembra que o vetor são os coeficientes do parâmetro t, 1, 1 e menos 2. O vetor diretor define a direção da reta no espaço tridimensional. Então nós temos aqui um vetor, que é o vetor u, 1, 1, menos 2. Com esses elementos, nós vamos achar agora a equação num plano, num plano π, que contém esta reta e um outro ponto P. Ou seja, nós temos a reta com o nosso ponto e o nosso vetor diretor e um outro ponto P, 1, 2, 3. E existe um plano que contém essa reta e também o ponto. Perceba que nós temos um plano aí, que é o nosso plano π, que contém a reta e o ponto. O que nós podemos destacar aqui? Se nós juntarmos, nós temos o ponto Q, nós temos o vetor U. Se nós juntarmos o ponto Q ao ponto P, eu vou formar um segundo vetor, que é o vetor
QP. Se nós marcarmos um ponto qualquer desse plano, ponto qualquer, um ponto R de coordenada x, y, z, eu posso ter um terceiro vetor, que é o vetor QR. E perceba que todos os três vetores estão, né, o vetor U, o vetor QP e o vetor QR, eles estão no mesmo plano. Ou seja, eles são vetores linearmente independentes, ou se você lembrar lá do produto misto, né, eles formam um volume de altura zero. Ou seja, o produto misto desses três vetores é igual a zero. Nesse caso, se nós acharmos o vetor QP e o vetor QR, nós podemos determinar, usando essa relação de produto misto igual a zero, nós podemos determinar a equação desse plano. Lembra que o vetor QP é o P menos Q, é 1, 2, 3 menos 0, 7 menos 7, então 1 menos 0 é 1, 2 menos 7 é menos 5, 3 menos menos 7 é 10, e o vetor QR é o R menos Q, que é o x, y, z, menos 0, 7 menos 7. Então, x menos 0 é x, y menos 7 e z menos menos 7, z mais 7. Montando o produto misto, nós temos que o produto misto é igual a zero. Então, o vetor U, 1, 1 menos 2. O vetor QP, 1 menos 5, 10. E o vetor QR, x, y menos 7, z mais 7. Esse determinante é igual a zero. Lembra que a ideia vem de vetores linearmente dependentes, então determinante igual a zero, ou então produto misto como volume. Esses três vetores formam um sólido de altura zero. Como o volume era da base vezes a altura, né, o volume é zero. Resolvendo o determinante, nós temos um diagonal principal, 1 vezes menos 5 vezes z mais 7, ou menos 5 vezes z mais 7. 1 vezes menos 2 vezes y mais 7, menos 2 vezes y mais 7. 1 vezes 10 vezes x mais 10x. Diagonal secundária, x vezes menos 5 vezes menos 2, então 10x. Só que lembra que a diagonal secundária tem um sinalzinho de menos, né? Então menos 10x. 1 vezes 1 vezes z mais 7, menos z mais 7. 1 vezes 10 vezes y menos 7. Menos 10 vezes y menos 7. E tudo isso igual a zero. Fazendo as continhas, nós temos que menos 5z, menos 35, menos 2y, mais 14, mais 10x, menos 10x, menos z, menos 7, menos 10y, mais 70, igual a zero. Mais 10x, menos 10x, cancela. Juntando o z, né, menos 5z, menos z, menos 6z. Menos 2y, menos 10y, menos 12y, 70. 70 mais 14, menos 35, menos 7, é igual a 42. Todos os números são múltiplos de 6, né? Então, dividindo tudo por 6, então, menos z, menos 2y mais 7. Perceba que o z está negativo, né? As variáveis z e y estão negativas, multiplicando por menos 1. Z mais e mais 2y menos 7 igual a zero. Essa é a equação do plano, né, que contém a reta R, determinada pela intersecção dos planos P1 e P2, e o ponto P, 1, 2, 3. Nós usamos aí produto misto igual a zero. Nesse caso, a resposta correta é a letra B, 2y mais e menos 7 igual a zero.